mais a esse ponto, quem poderia fazer essa função, só que ele foi adaptado a outra justamente por essa falta de dinamismo, é o Diego. Porque o Diego é um meia. O Diego sempre foi um criador. O Diego sempre foi um jogador que assumiu essa responsabilidade de conduzir o meio-campo de uma equipe, entre aspas, ser um maestro. E por essa falta de intensidade no Flamengo, ele foi puxado para trás. Para ser um cara muito mais de uma saída de bola ali rápida, com qualidade técnica, do que o cara que infiltra, que chuta em gol, que dá assistência, como fazia o Gerson. O Diego se perdeu no futebol para mim muito por isso. Porque é um jogador que deixou de ter características que eram muito mais esperadas por ele. Por isso até perdeu espaço em seleção brasileira, perdeu espaço em grandes equipes do futebol europeu. Ele se acomodou a ser um jogador técnico. E volta aqui pro Brasil. O começo dele no Flamengo, a gente viu que era um começo que deu sinais de uma melhora, mas depois caiu com a lesão que ele teve, acabou perdendo espaço no elenco, inclusive até o Arrascaeta, quando entrou com o próprio Gerson, mudaram o meio campo do Flamengo, mudaram a dinâmica do Flamengo. O Diego só foi se encontrar agora como segundo volante. Por quê? Porque o Flamengo também precisava de um cara que, em relação ao Arão, era menos exposto, porque o Arão sai e não tinha essa qualidade de armação, que conduzia um pouco melhor o jogo nessa leitura inicial, que o Diego faz em relação a ele melhor, e aí se equilibrou nessa parceria recente que ele fez com o Gerson. Então, o que o Flamengo vai precisar nesse momento é saber até que ponto que dá ainda para tentar explorar esse último momento do Diego, como esse meia, por enquanto, nesse momento até não achar alguém, acho difícil para isso, ou então ir ao mercado de fato para buscar um jogador dessa característica, porque... Você falou aí... Aliás, o Gerson não tem nem na característica da seleção, né, William? Nem na seleção brasileira você tem um jogador com essa leitura de jogo e com esse complemento tático que tem o Gerson, não tem. Por isso deveria estar na seleção principal, inclusive. Você falou aí de reforços, e o Brás deu uma entrevista aí pra Flá TV, né? Papiou lá com a galera da Flá TV, e a gente pegou um trecho aí que é justamente quando ele fala de reforços. Vamos ver. Eu compreendo, Pedro, ser convocado e tenho que compreender que o Pedro não será liberado. Simples assim. São muitos jogos, né, Braz? Sim, não dá. O presidente Landim faz um esforço danado, porque isso aí passa por mais do que nunca por uma decisão dele também. Faz um esforço danado, o presidente, para que possa, com segurança, fazer as negociações de jogadores caros, importantes, para que a gente tenha um elenco grande, um elenco qualificado. Não só grande, mas um elenco grande, qualificado. Aí o Flamengo vai para o mercado, contrata o jogador que perto de 13 milhões de euros e não vai contar com o jogador quando precisa. Sim, não tem sentido. Contratações, Braz, é possível que ainda tenha contratações para essa temporada? Sim, é possível, o Flamengo está atrás delas. Só que não é fácil e a gente não vai contratar por contratar. E tem posição, defesa, meio, ataque? Aí quer saber. No meio e na frente. Então, esse é um ponto, Sormani, porque vou começar essa história contigo, porque você acabou de falar, pô, peraí, se o Flamengo tá precisando, né, fazer uma grana e tal, por conta de pandemia, falta de público, tudo isso e tal, não faz sentido pegar o dinheiro do Gerson e jogar no outro cara, por exemplo, Thiago Mendes. Dá uma olhada no que tem lá. Aí o Brás fala, o Sormani, do meio pra frente. No meio eu tô imaginando que é esse cara aí pra função do Gerson, vai. Pra frente? Pra frente. A gente acabou de falar aqui, Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz, Bruno Henrique, aí você tem Davitinho, você tem Michael, tudo bem, Michael não é essa maravilha, mas você tem as opções ali e tal. Aí você tem Arrascaeta, você tem Everton Ribeiro. Pra frente, o problema do Flamengo que a gente tá discutindo aqui há tanto tempo não é atrás? O Flamengo é o que incomoda o torcedor, né, e boa parte da mídia, né, é exatamente essa questão da zaga do Flamengo, né, tanto é que o Rogério Ceni teve que improvisar o Arão ali. O Flamengo tem ainda, né, o Rodrigo Caio, tem o Léo Pereira, tem o Gustavo Henrique, são jogadores que têm grife, né, tem jogadores com grife, sem dúvida alguma. Claro que o maior deles é o Rodrigo Caio, não tem a menor dúvida disso. Mas o Flamengo não se deu bem. E acho até que o Rogério Ceni, depois que ele parou de jogar futebol e tornou-se treinador,
ele foi sempre um técnico que teve muito mais focado na parte ofensiva do que defensiva. Foi assim no primeiro momento no São Paulo, foi no Fortaleza e está sendo no Flamengo também. Eu acho que ele deve rezar naquela cartilha que a melhor defesa é o ataque. Tá? Quanto mais você tem a bola, menos o adversário a tem. Quanto mais você tem a bola, menos você vai ser importunado. A bola é sua, não é do outro. Então, se você tem um time que tem jogadores de qualidade muito acima da média do futebol brasileiro, a tendência é você dominar todos os jogos, dentro e fora de casa. A bola vai ser sempre sua. Então, com os zagueiros que tem lá, dá para tocar. Agora, perde o Gerson. Perde o Gerson e perde também um pouco dessa marcação que o Zinho falou agora há pouco, eu concordo com ele também, mas perde principalmente o do equilíbrio do meio campo para frente. Para frente, porque a característica maior do Gerson não é defensivo. Ele ajuda, e muito, pela inteligência tática dele. Mas ele é um jogador de aproximação, de chegada, de brilho. Esse é o Gerson. E esse é o jogador que provavelmente o Flamengo está procurando. Eu sempre uso como exemplo aí os times do Guardiola. Tem zagueiros bons? Tem. Agora, o maior time que o Guardiola dirigiu tinha um zagueiro só, que era o Piquet. O Mascherano estava improvisado ali. Mas a bola um pouco chegava lá, porque a bola ficava o tempo inteiro com o Barcelona. Pouco chegava lá. Tanto que o Barcelona nunca teve aquele volante brucutu de pegada. Era o Busquets. Por quê? Porque eu fazia aquela marcação dobrada, triplicada no homem da bola, sempre pressionando, preparo físico ótimo. Então você não precisa disso. Se você fizer essa marcação, se houver um entendimento de que na frente você tem que fazer esse tipo de marcação, se doar, não se esconder, você vai ter a bola o tempo inteiro. Sim. Com a bola o tempo inteiro, a chance de você ganhar o jogo é imensa. Era o que acontecia com o Santos do Pelé. Mas na prática, Sormani, o que a gente vê é um Flamengo muito vulnerável em contra-ataques. Então, me parece claro, eu não sou a favor também de ir para o mercado fazer mais loucura. A primeira coisa que o Flamengo tem que fazer é resolver o que vai fazer com esses zagueiros caros que trouxe. Porque também não adianta ficar empilhando os zagueiros e não dar uma solução para o caso do Léo Pereira, do Gustavo Henrique, do Bruno Viana, que acho que é o caso menos grave porque tá emprestado, mas enfim. Ou fica com esses caras ou recicla. Eu acho que precisa do meio para trás reciclar. Do meio para frente, sim, o William falou, tem o Michael, não é lá essas coisas para o Flamengo. Michael é reforço para qualquer time grande que chegar. E é jogador com valor de mercado. E são os salários altos também. Então isso precisa ser avaliado. Eu não compraria do meio para frente. Do meio para frente está sobrando gente. O problema é do meio para trás. E na volância, eu tentaria, primeira coisa, eu daria essa camisa do Gerson para o Thiago Maia e via no que dava. Se não der, já que é para comprar, eu não compraria. Mas se fosse para comprar, eu iria atrás do Paulinho, que está livre aí, rescindiu com a China faz 48 horas. Talvez o Flamengo pudesse ter esse jogador, pensando nessa questão da infiltração. Mas eu repito, num segundo momento. Num primeiro momento, acho que está muito bem servido com o Thiago Maia. Agora, com a zagueirada lá, tem que decidir. Não pode ficar empilhando o zagueiro caro. Um monte de zagueiro no almoxarifado e traz. Não. Se vier alguém, tem que sair esses. Muito obrigado, ou conta com esses jogadores, ou muito obrigado e vão fazer caixa para a vida andar. Não pode ficar empilhando o zagueiro, né? Sim. Zinho, concorda com o professor? Você acha que a questão é ali do meio para trás? E, aliás, precisa contratar mesmo? Tem que reciclar esses zagueiros? Tem que trazer uma novidade? Falou do Paulinho aí, o professor, hein? Também é um bom nome. Olha, eu não contrataria nesse momento ninguém. A não ser que tenha alguém livre, só vindo pelo salário e também um salário dentro da realidade. Estamos na pandemia, muitas dificuldades financeiras para todos, né? Mas a gente está falando especificamente do futebol. O Sormani falou e eu concordo, vendeu o Gerson. Não era para colocar dinheiro em caixa e conseguir pagar suas dívidas? O Flamengo tem que pagar ainda o passe de muitos jogadores que ele contratou, inclusive do Pedro. Não está quitado. E outras dívidas também. E até acertos
de premiações, de títulos, que esse elenco empilhou títulos. E aí tem premiações para isso, que já causou até problema em uma pequena crise dentro do elenco. Vocês lembram bem disso. Então, eu acho que assim, nem recebeu o dinheiro do Gerson, não vai receber de uma vez. Então, eu tô com o professor nesse sentido assim, vou olhar para dentro do meu elenco e ver uma possibilidade de organização de time. Olha, e eu não descarto voltar o Arão para volante, até para liberar o Diego mais à frente. Mais ou menos o sistema de jogo que o Jorge Jesus jogava, o 4-1-3-2, que para mim foi o melhor esquema tático que esse elenco, esse time do Flamengo encaixou e brilhou. Porque o Flamengo, sem a bola, tem dificuldade na marcação. A Arrascaeta não marca, o Everton Ribeiro não é marcador, o próprio Diego, o Gabigol, o Bruno Henrique, eles ajudam, eles cooperam, eles tentam taticamente ajudar quando estão sem a bola, mas não tem a característica. O Jorge Jesus fazia o quê? Esse time ter a bola a maior parte do jogo e quando não tinha, pressionava lá na frente, já no setor que esses jogadores estavam. E isso funcionava, aquela intensidade sem a bola para roubar rapidamente, recuperar e ter de novo. E o Flamengo perdeu um pouco isso. Aí ele fica vulnerável, como os companheiros falaram, quando perde a bola e esse time ultrapassa essa primeira linha de marcação do Flamengo e entra no campo defensivo do Flamengo, aí vem todo um peso e uma cobrança em cima da zaga, que muitas vezes aqui eu defendi. A zaga não quer dizer que só os dois zagueiros são responsáveis pela parte defensiva toda de um time. Eu cobro muito deles as bolas paradas, escanteio, faltas laterais, um posicionamento, não jogar em linha, que cabe ao treinador montar isso, mas particularmente eu acho que os zagueiros do Flamengo são bons zagueiros. Eu acho o Léo Pereira bom zagueiro, o Gustavo Henrique é bom zagueiro, o Bruno Viana é bom zagueiro. O Natan aí liberaram. Tem que recuperar o moral deles, né, Zinho? Tem que recuperar. Tem que recuperar o moral. Porque o próprio fato do Arão estar jogando deslocado para zagueiro já é um desprestígio para os zagueiros. Porque senão não precisava deslocar o Arão, com tanto zagueiro caro. Coisa, então, mas como é que recupera? Mas como é que recupera? Proteger essa defesa. Tem que resgatar, faz um sistema tático de um posicionamento melhor, para que essa bola não chegue mano a mano os atacantes com os zagueiros toda hora. Entendeu? Então, por que não, a leitura do Rogério também, colocar o Arão de novo como um volante na frente dessa zaga, né? Fazendo esse sistema um pouco diferente, para ver se não vai encaixar. Até o Thiago Maia está 100%. O garoto vai estar voltando ainda. Então, eu acho que dentro do elenco não é substituir o Gerson, é você ter um sistema mais forte com outra característica. E tem no elenco bons jogadores. Os meninos, o João Gomes e o Hugo Moura, são bons jogadores também. Então, você ir ao mercado, gastar um dinheiro que não tem nesse momento, então ficava com o Gerson. Aí eu concordo com o Sormani. Ô Facinca, você pediu a palavra, mas assim, vamos lá. O Flamengo tem Libertadores, o Flamengo tem Copa do Brasil, o Flamengo tem Campeonato Brasileiro. O Flamengo quer brigar por título nas 3 frentes, imagino eu, né? Aí a molecada parece que tá dando conta, mas o primeiro desafio mais complicado ali, o Bragantino, acabou perdendo. Aí fala, mas tá vendo, quero o Coritiba e o América. Aí talvez essa molecada já não dê tão conta assim, não se sabe.